Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Panorama Cripto. Hoje vamos falar sobre Bitcoin, Pendle, Dog the Moon e muito mais. Já peço o seu like e que se inscreva no canal para não perder nenhuma análise. Aproveite também para participar da nossa área de membros e ficar por dentro de tudo o que estamos fazendo por aqui. Antes de começar, gostaria de compartilhar uma mensagem. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Obrigado, pessoal. Vamos iniciar nosso panorama. Fala, turma! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o dia de cada um de vocês, o final de semana de cada um de vocês. Vamos iniciar mais um panorama. Vou falar aqui o meu ponto de vista para vocês. Bitcoin rompe máxima, mas ainda não se sustentou acima da máxima, né? Então, vamos conversar um pouquinho. Essa semana a gente conversou bastante na área de membros. Algo de errado não está certo, né? As altcoins não acompanham o mercado ainda está desalinhado, né? Então vamos conversar um pouquinho aqui hoje. Antes de começar, gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidar você para participar da nossa área de membros. Dependendo do seu nível lá, a gente se vê 6 vezes por semana, até às vezes mais, né? Tem bastante conteúdo exclusivo lá. E é isso. Bom, Bitcoin. Bitcoin ainda não fechou semanal acima da máxima. Interfere alguma coisa esse fechamento semanal em cima da máxima? Não. Mesmo que o mercado fechasse dessa forma aqui, em cima da máxima, isso aqui é o que a gente chama de possível fake boss, né? Ou uma quebra de estrutura de armadilha, porque o mercado ele precisa validar uma estrutura, né? O ponto importante disso que vocês devem se atentar, pessoal, é basicamente, se vocês lembrarem dessa zona de preço aqui, ó, o mercado demorou. Deixa eu até colocar no mensal aqui pra gente ver de uma forma correta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses basicamente para fazer esse rompimento aí e esse movimento, né? Demorou basicamente um ano. E aqui a gente já tá 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses para buscar o outro rompimento. Então, basicamente na mesma região de preço aqui ainda. Qual é a questão disso tudo? A questão, pessoal, que o alvo estrutural do Bitcoin, que era o 87 e o 110, por exemplo, ele já foi pago, certo? Que é o que o mercado está aí agora, no preço do preço atual que estou gravando esse vídeo, é onde o mercado está, certo? Ó, o 87 e o 110. Toda vez que o mercado paga os seus alvos, as suas estruturas, por exemplo, o mercado ele precisa criar novos movimentos. Esses novos movimentos criados do mercado, ele vem através de uma busca de liquidez, tá? Então o mercado ele só vai criar novos movimentos quando o mercado buscar liquidez. De um contexto geral, de uma forma bem simples do mercado, você já deve ter visto eu falando por aí várias vezes que o mercado ele só se movimenta dessa forma, em formato de pivô. E se vocês começarem a olhar o gráfico, vocês vão ver que em todo momento tem pivôs no mercado. Porque o mercado só se movimenta dessa forma. E é por isso que a gente não compra na pernada 1 e nem na pernada 3, que são as pernadas de impulsão. Porque a pernada de impulsão ela pode ser muito bem uma formação de um movimento ou uma armadilha. Então a gente espera o mercado se formar, o mercado voltar a testar, que vocês conhecem como pullback ou mitigação, né? E a gente entra nessa operação. Na verdade, a gente analisa se vale o risco, né? Para ver se vale 3, 4, 5 vezes o nosso risco dentro da operação para ver se vale a pena entrar ou não. Resumidamente é isso, certo? Mas no contexto geral, o que vocês devem se atentar sempre é que o mercado, para validar uma estrutura ou validar um movimento, o mercado ele precisa efetuar uma captura de liquidez. Quando o mercado ele quebra uma estrutura, como eu acabei de falar para vocês, igual eu falei da OM, vocês devem ter visto um vídeo aí que eu já falava que ela voltaria também. Isso aqui não é por acaso. Tá? No mercado financeiro, nada é por acaso. Tá? O mercado financeiro
ele, como você já sabe, a grande maioria no mercado é perdedora, né? A grande maioria esmagadora no mercado é perdedora. 95% das pessoas nunca nem viram a cor do dinheiro. Muito pelo contrário, só injeta, 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 injeta e não sacam, não realizam, etc e tal, né? Se vocês lembrarem aqui no começo do canal, hoje em dia que a galera fala de realizar, né? Nunca nem falaram sobre realizar cripto aí no mercado. Quando o mercado ele começa a fazer esse tipo de movimento aqui, ó, igual aqui, ó, pivô, pivô, sobe, pivô, sobe. O que o mercado está fazendo nesse movimento aqui? Ele está, ó, estruturalmente, topos e fundos ascendentes, certo? Mas cada quebra de estrutura disso aqui, que o mercado faz sem buscar esse fundo anterior, ou sem ele estopar a grande maioria perdedora, por exemplo, isso aqui é chamado de fake boss, ou uma possível armadilha do mercado. E é por isso que depois o mercado ele vem por, entre aspas, coincidência, bem no fundo que ele deixou para trás. Por quê? Porque é aqui que a galera posiciona os stops, as zonas de suportes. Mas, quando não validado, não existe suporte, apenas armadilha. Então, todo movimento que tende a ser criado, o mercado precisa validar essa estrutura dentro da movimentação. Então, no caso do Bitcoin, o que vocês devem se atentar, na minha visão, é que o nosso movimento do Bitcoin, o alvo principal, já foi pago por enquanto, até que o mercado crie um novo movimento. Então, é normal, entenda que é normal, totalmente normal no mercado, que os grandes, né, as baleias que vocês conhecem no mercado, que compram barato, que compram toda aquela queda de 2022, por exemplo, precisa, né, colocar a galera a comprar do mais caro possível. E entenda, pessoal, que o dinheiro é de cada um de vocês. Lá na frente, vocês vão ver o resultado disso ou não. Assim como o vírus das altcoins. Então, o que vocês, na minha visão, devem se atentar é que o Bitcoin agora sim tem um pequeno alvo aqui. Eu vou falar sobre isso no curto prazo, tá? Mas no longo prazo, enquanto o mercado não fizer a sua busca de liquidez, ele não vai chegar lá na região de 200, 300 mil lá que todo mundo espera. Tá? No curto prazo, o mercado ele tem, como ele pagou isso, quem vai lembrar do caixote que a gente tinha, como distribuição aqui, ó, esse movimento, esse movimento, marquei errado aqui. Então a gente tinha um caixote de distribuição aqui. O alvo desse movimento, ele foi pago para baixo. Lembra? Se vocês lembrarem bem, tem um vídeo aqui, e eu digo lá na capa do vídeo, que é assim, ó, só vai subir se fizer isso. E basicamente o mercado fez em partes o que eu falei no vídeo, que era pegar a mínima do mensal. Porém, quando o mercado deixa esse novo fundo aqui, eu acreditava que ele voltaria a pegar, né, antes de subir. Acredito até que ele vai, ainda dá tempo, né? De chegar até os 135. Mas o mercado não fez. Muda o fato de eu não comprar o Bitcoin? Não. Muda o fato das altcoins não terem subido até agora? Também não. Eu estou posicionado lá normalmente. Certo? A questão é que se o mercado paga esse alvo de distribuição para baixo e ele vai lá e anula esse movimento para cima, teoricamente, ele tende a pagar para cima esse movimento pelo gráfico diário. Esse movimento no gráfico diário, ele tem dois alvos, 123, 125 e 135. Então, o mesmo tamanho da pernada de distribuição, ó, ela é replicada para cima. Certo? Isso pelo gráfico diário. No curto prazo. Então, no curto prazo, quando a gente alinha os movimentos, a gente conversou bastante essa semana na área de membros, vamos colocar em NIR, por exemplo. Todo mundo sabe aqui que nós da carteira recomendada, da gestão de carteira, da área de membros, compramos NIR lá no 2,80, enquanto o alta infinita era aqui. Aí nós compramos NIR de novo no 1,85. Estamos montando nossas posições em NIR, basicamente com 3 zonas de compra, montando um DCA de forma inteligente.
O mercado fez certos movimentos que ele indica que ele vai voltar antes dele subir de novo. Muda o fato de todos nós estarmos comprados? Não. Eu vou largar a posição? Não, porque eu estou numa região compradora. Entenda que hoje existe uma grande diferença de quando eu falava assim para vocês aqui no canal. Pessoal, o mercado vai voltar. Pessoal, o mercado vai voltar. Qual era a diferença? A diferença é que antigamente, né, quando a galera tava comprando o topão aí, que eu falava para vocês que o mercado ia voltar, é justamente igual o Bitcoin tá fazendo agora. O mercado, ele fez a sua movimentação. No começo do vídeo aqui eu falei para vocês, nós não compramos na pernada 1 e nem na pernada 3. Porque são pernadas impulsivas e o mercado ele se movimenta em forma de pivô. Se o mercado se movimenta em forma de pivô, como é que eu vou comprar numa pernada impulsiva que ela pode muito bem entrar numa retração? Se o mercado entra numa retração, para ele validar o movimento que eu também expliquei aqui no começo do vídeo para vocês, ele precisa capturar a liquidez para ele subir validando o movimento. Então repare nesse desenho de NIR. O mercado está... Então a expectativa no médio e longo prazo em NIR é que o mercado faça isso aqui, ó. Por isso que a gente comprou no 2,83, 1,85 e temos mais uma região para comprar embaixo. Montar a posição para o longo prazo. Mas o mercado... Então entenda, peraí, que nem eu falei para vocês, a diferença é que o mercado, as altcoins, entraram em zonas fortes de compras recentemente. Não aqui. Aqui é o chute do mercado. Então a expectativa no médio e longo prazo é que o mercado suba de dentro dessas regiões. Mas, pessoal, como vocês podem ver, o mercado está desalinhado. O Bitcoin está subindo, as altcoins não. Então, na minha visão, vai ter um alinhamento desses movimentos ainda. Por exemplo, é uma expectativa de movimento. Dentro desse FVG, a gente pode ver NIR subindo no curto prazo até essas regiões de 4, talvez 4,20, 4,30, voltar a devolver esse movimento e depois o mercado fazer isso. Podemos ver isso acontecer. Mas também podemos não ver. Claro que sim, isso faz parte do mercado. O que eu tenho que olhar para o mercado é como eu vou agir no mercado. Igual as questões das realizações. Quando eu fiz o canal aqui para vocês, eu cansei de falar para vocês, pessoal, tô realizando tal moeda, tô realizando tal moeda, tô comprando tal moeda não sei na onde, vou comprar tal moeda lá não sei na onde, vou comprar o Ethereum lá no 1.800, por exemplo. Você acha que se eu não quisesse que o Ethereum subisse de 1.800, eu compraria ele no 1.800? Claro que não, pessoal. É porque eu tenho expectativa no mercado de subir, mas não do jeito que tá. A mesma coisa de NIR. Se eu achasse que o mercado não tinha chance de subir de dentro dessas regiões, eu ia comprar num 2,80 e num 1,85? Claro que não. Então a região é compradora. Então esse movimento que a gente tá é de curto prazo do mercado fazer esse possível movimento de manipulação como um ajuste e alinhamento do mercado. Por exemplo, suponhamos que o mercado de fato suba ali, que nem o Bitcoin em 125, 123, talvez até um 135, para ele voltar a cair. Bitcoin cai, moedinha... Peraí, Bitcoin sobe, moedinha sobe, vem até essas regiões, por exemplo. Aí o Bitcoin corrige, moedinha vem buscar o fundo que ficou para trás. Porque eu já expliquei para vocês algumas coisas aqui. Explico para vocês bastante sobre esse fundo de liquidez que o mercado deixa para trás. Tá? O mercado alinhou, voltou a buscar. Aí todo mundo sobe junto. Bitcoin volta a subir, altcoins volta a subir. Dominância cai. É esse alinhamento que falta para o mercado subir. A diferença é que, como vocês podem ver, o Bitcoin ele não tem um objetivo claro para ele ir para cima, a não ser esse do gráfico diário que foi formado agora. Esse movimento do gráfico diário só foi formado devido a esse rompimento, que leva a esse alvo, replicando o mesmo alvo daqui. Após isso, não tem mais alvo. Ou seja, o mercado vai ter que vir buscar, vai ter que vir fazer o movimento. Certo? Então, eu, como você já sabe, não compro Bitcoin nessa região. Pessoal, e dentro do mercado financeiro,
A briga de vocês não deve ser com quem compra, quem não compra Bitcoin, deve ser com os grandes. Quem toma seu dinheiro no mercado são as corretoras, as baleias, etc e tal. Quem vocês acham que são amigos de vocês. Então tomem cuidado em relação aos movimentos para que vocês não se emocionem, né, em achar que isso não vai voltar, porque vai. Tá? Essa é a minha opinião e o meu ponto de vista em relação a esses movimentos em si, tá? Ethereum, vamos lá. Smart, aqui eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que eu tô fazendo com o meu dinheiro. Porque diferente do que eu falo, do que vocês sabem por aí, né? Se uma grande maioria da internet aí fosse verdadeira com vocês e falasse realmente aonde eles comprarem o mercado, ou se eles tivessem comprado o mercado aonde eles falam para vocês, eles já teriam quebrado há muito tempo, né? Porque só de Alt Season e Alta Infinita aí, o ano passado a gente teve uns 5 e nenhum foi. Ethereum, comprados com o preço médio abaixo de 1.800, 1.900, o que eu tô fazendo com o meu dinheiro? Fiz uma realização parcial no Ethereum, pessoal. E sim, acredito que o Ethereum pode dar mais uma subidinha. Porque no curto prazo, igual eu mostrei para vocês ali, do movimento de NIR, eu tenho que levar em consideração tudo. Se eu levar que o mercado vai dar uma subidinha, eu tenho aqui um topo de liquidez em Ethereum próximo a 3.000 e tem um FVG que o mercado pode querer vir visitar na região de 3.100 aqui. Certo? Mas sim, eu já fiz uma realização de lucro no Ethereum. E aqui entenda. Esses dias eu vi um cara falando assim: quem realizar o Ethereum vai perder tudo ou vai, sei lá, vai ficar de fora do movimento. O mesmo cidadão que recomendou comprar aqui que o Ethereum não voltaria. Ó que óbvio. Tem algum sentido? Não, não compra aqui, que aqui o mercado não vai cair mais. Aí o mercado vai lá onde eu quero comprar, lá no 1.800. Opa, agora quem vendeu o Ethereum vai ficar de fora. Ah, pelo amor de Deus. Então, cada um cuida do seu aí, né? Então é isso. Então, eu tô compartilhando com vocês o que eu tô fazendo com o meu dinheiro. Fiz uma realização de lucro. E por que eu não realizo tudo do Ethereum? Porque, pessoal, nós estamos dentro de um processo de acumulação do Ethereum. Que isso aqui, no longo prazo, pode levar o Ethereum muito longe, tá? Muito longe. Mas eu também acredito que antes do mercado ir, ele vai voltar. Os alinhamentos, quando o mercado faz em fases de suportes e resistência, que foram a compra do ETF da galera aí na internet, é porque o mercado está numa fase 2. O teste de suporte que eu falava lá que o mercado perderia no 2 e pouquinho aqui, ó, 2.200, que a galera falava que não iria perder, tá vendo que é um suporte, é um suporte, é um suporte, porque o mercado indica dentro de uma fase de acumulação a fase 2. A fase 2, ela consiste em fase de testes entre acumulação ou distribuição, reacumulação, etc e tal. Então, quando o mercado continua fazendo seus alinhamentos, ele indica que ainda está na fase 2. Então, a fase 2, o mercado ele pode parar muito bem na resistência aqui, nessa resistência, ou até lá em cima. É claro que ele pode. Acredito que ele vai lá no 4.400 agora? Não. Se eu acreditasse, eu não teria realizado parcial. Então, eu acredito que antes dele chegar no 4.400, ele vai voltar. E como eu disse para vocês, queria eu ter a sorte de novo do mercado fazer esse movimento aqui e ele subir até no 4.400. Ia ser minha quarta realização no mercado para comprar tudo barato de novo. A quarta. Eu não realizei para recomprar uma vez, 2 vezes, não. Foram 3 até agora. E essa aqui seria a quarta vez se o mercado fizesse isso. Então, se por um milagre o mercado isse até 4.400, o que eu não acredito, eu faria uma realização total do mercado. Certo? Para recomprar ele aqui embaixo depois de novo. Mas eu não acredito que dessa vez ele vai dar essa mesma oportunidade. Eu acho que vai ser um pouco diferente. Beleza? Smart, e a Pendle? O que você está fazendo com a Pendle? A Pendle, para quem é novo aqui no canal e também não sabe, a nossa primeira entrada em Pendle foi abaixo dessa liquidez. Sim, nós esperamos bastante para comprar Pendle dentro desse movimento. Quando ela fez esse movimento de quebra de estrutura, a gente fez uma realização parcial e já se atentando aos detalhes na época, né? Porque o mercado faz uma quebra de estrutura interna e ele deixa um monte de liquidez para trás. Tem até um vídeo que eu cortei aqui no YouTube que eu mostro que tinha uma linha de tendência aqui e o mercado viria buscar essa linha de tendência e de fato ele veio. Então a gente teve 100 e pouco de lucro aqui, né?
a gente fez uma realização desse lucro. Aí, quando o mercado retornou no order block, a gente recomprou esse mesmo valor, tá? Que a gente tinha realizado. E agora, o que que eu fiz? Eu fiz uma realização total de Pendle. Tá, pessoal? Então, eu realizei minha posição em Pendle, saí dela por opção minha, para eu poder recomprar Pendle lá no futuro mais barato. Igual eu expliquei na área de membros. Eu posso correr o risco de Pendle ir na região de 7? É claro que eu posso. Isso aqui também é um processo de acumulação. O processo de acumulação, ele consiste em testes. Como o alinhamento ocorreu aqui embaixo, ó, dentro desse movimento, ela pode vir até esse 5,50, ela pode segurar aqui onde ela tá, no 4,40, ou ela pode ir até no 7. É claro que ela pode. Ó, tem resistência aqui também, ó, que ela tá aqui agora, ó. Tem aqui também. Ela pode ir em vários pontos. A fase de testes é isso. Testes, ó, de suportes, suportes, suportes. Resistência, resistência, resistência. Então, por opção minha, eu realizei total. E como eu falei, claro que eu posso pagar o pato dela ir até 7. Mas aqui eu já tive um lucro legal. Então, eu estou ciente disso. Cada moeda tem a sua, como que eu posso dizer, a sua expectativa de movimento. Caso de NIR, totalmente diferente de Pendle. Mesmo que, esse Pendle cair, NIR vai cair. Talvez uma caia mais, outra caia menos. Mas eu estou numa região macro compradora em NIR. E NIR não mostrou para mim que ela vai perder a mínima por enquanto. Então é diferente de Pendle. Eu sei que mesmo que se ela fosse para um 7, ela tem uma grande chance de voltar a buscar esses fundos aqui. Não expliquei para vocês na validação da estrutura? Claro que é um processo de acumulação um pouco diferente, mas seria a mesma coisa. Certo? Então, basicamente é isso. Então, estou compartilhando só com vocês o que a galera, membros, já sabe do canal que eu estou fazendo, tá? E aí, pessoal, a mesma história. Vai ficar de fora em NIR, em Pendle. Pois é. As outras 3 vezes que eu realizei o mercado, provavelmente a galera que acha que isso está posicionada até agora no mesmo lugar. Né? Então, foi assim com o Link, foi assim com o NIR, foi assim com o Avalanche, foi assim com todos, né? Então, igual aqui, imagina se eu não tivesse realizado na última vez lá, quando todo mundo achava de novo que o mercado era alto infinito. Né? Quando a gente realizou o link lá no 30, por exemplo. Então, o mercado é feito de opções. E você tem que... Claro que toda a sua decisão dentro do mercado vai depender de você mesmo. Você tem que estar ciente do que pode acontecer. Posso realizar link lá no 30, ou vamos supor, né? Ela tá no 30. E o mercado ir para 36? Claro que pode, faz parte do jogo, ué. Mas se você não tivesse realizado, olha onde link tá. Entende? Então é isso, tá? Link. No curto prazo, pessoal, eu acho que, olhando com o mercado dessa maneira, como vocês podem ver, o mercado também tem bastante liquidez para trás. Isso não é um ponto positivo se o mercado quer subir, tá? Só que a gente também tem no gráfico diário liquidez para cima. E a gente tem um ponto de FVG lá no 22, 23. Então eu acho que no curto prazo a Link pode tentar vir buscar essa região, levando em consideração que eu acredito que o Bitcoin vai lá pagar o seu alvo no mínimo ali de uns 123, que é o alvo pelo diário, que eu expliquei para vocês. Se ele pagou para baixo, ele tende a pagar para cima, tá? Então eu acredito que também no curto prazo o Link pode dar essa subidinha e depois eu acredito que o mercado deve voltar a cair. Link, o que eu penso para comprar Link de novo? Sim, a minha ideia para comprar Link de novo é lá no 8, tá, pessoal? Lá no 8 de novo. Para quem lembra, para quem não lembra, ou para quem lembra, a nossa compra de Link foi no 8,60, onde supostamente nunca mais que voltaria a esse nível de preço, né? E pois é, ela voltou por coincidência, né? Sempre uma coincidência. Aí agora eu espero o Link lá na região de 8 para buscar depois a região de 35, 32, aquele order block lá de cima, tá? Agora, pode ser do mercado fazer ao contrário? Pode. Vai mudar meu ponto de compra? Talvez, para ser mais embaixo. Não no 8 daí. Porque se o mercado fizesse algo parecido com isso aqui, por exemplo, ó, e ele pagasse esse alvo, opa, aí o bagulho vai azedar. Por quê? Porque o mercado precisa criar movimento para chegar nas estruturas macros ou no seu movimento macro. Se vocês lembrarem bem no começo do canal, eu já dizia para vocês que na minha visão o mercado faria movimentos parciais entre impulsão, retrai, impulsão, retrai, impulsão, retrai, até romper o topo. Então isso é devido a ter a estrutura do passado.
E é por isso que o mercado não faz, já expliquei para vocês, igual no passado. Porque antigamente houve uma criação de movimento, uma criação de estrutura. No longo prazo, a expectativa das moedas que têm boas estruturas é pagar o alvo macro e subir bastante. Mas para isso o mercado precisa de combustível. Ele precisa fazer a indução de movimento. O combustível é a liquidez, a compra e a venda errada, tá? Então, basicamente, por exemplo, vamos supor assim, se eu tiver certo e o mercado fizer esse movimento aí, essa próxima movimentação, ela vai ser bem explosiva. Então a gente vai ter uma boa alta do mercado. Que já vai, na minha visão, em algumas moedas já vai chegar próximo ao topo, por exemplo. Então, acredito que essa próxima movimentação de alta do mercado, nas altcoins, vai ser forte. Tá? Vai ser mais forte do que essa última aí que deixou um monte de gente preso no topo, né? Que era o alt season, etc e tal. E entenda que eu falo para vocês a relação do alvo. Igual eu mostrei para vocês do Bitcoin. Sabe por que Link parou aqui? Sabe por que Link tá voltando? Porque o alvo do movimento, pessoal, foi pago. Se o mercado paga o alvo, igual eu mostrei para vocês no começo do Bitcoin, o mercado ele tende a buscar nova liquidez para criar um movimento. Isso aqui é chamado de subestruturas, movimentos internos. E o mercado ele precisa desse combustível para chegar a patamares maiores. Certo? Então, toda vez que vocês virem o movimento dessa forma, para vocês tomarem cuidado em comprar, algo que vocês devem sempre observar em relação ao movimento, é se o mercado já não pagou o alvo, para você não comprar em lugar errado também, tá? Deixa eu ver o que mais que eu vou falar. Vamos falar da XRP aqui. Não, vou falar da Solana primeiro. Ó, a Solana, ela tá subindo desde a regiãozinha lá que eu falei para vocês que ela poderia vir testar, que é um order block mensal, e de fato ela foi, segurou e tá subindo desde então. Certo? A Solana, como eu expliquei para vocês também aqui, não obrigatoriamente ela teria a necessidade de voltar até esse order block semanal. Mas do jeito que ela tá quebrando aí a estrutura, por exemplo, ela deixa a possibilidade de voltar, tá? Ela deixa a possibilidade de voltar. Nós temos um pontinho aqui, ó, interessante em Solana, que é a região do 220. Então pode ser que no curto prazo ela até tente subir até essas regiões para depois ela fazer isso. Tá? O que seria normal. Não mudaria o movimento dela, tá, pessoal? Caso ela faça isso. Tá? Entenda que caso ela faça isso, não mudaria o movimento dela. Como eu expliquei para vocês, se ela quiser mostrar pra gente lá no futuro ela é uma boa aposta, ela precisa romper esse topo. E aí ela precisa ir lá pagar o segundo alvo, que é o 330, e depois o 430. E aí algo que vocês devem se atentar. Cuidado depois disso, lá no 330 e 430 de Solana. Porque mesmo se ela subir daqui e não voltar, por exemplo, já pagar a sua estrutura, ou se ela fizer isso aqui e fazer isso aqui, você já tem o seu ponto de liquidez aqui. Então, para o mercado criar um novo movimento sem alvo, o que ele tem que fazer no futuro? Vir buscar liquidez. Então, se ela pagar o seu alvo lá em cima, você já sabe, certo? Para você não ficar preso. XRP, Ripple. Bom, a XRP, ela tem que quebrar a estrutura lá do 4,20, igual eu já falei para vocês. Ela tem que colocar um fechamento semanal lá no 4,20. Ela precisa obrigatoriamente também. Só que, como você já sabe, eu também já realizei um montão de XRP da minha posição, não só de lucro, da minha posição total. Deixa eu até mostrar um negócio aqui. A galera que duvida, né, às vezes quando eu falo aqui, isso aqui foi a nossa compra lá na XRP, tá? Esse movimento aqui, ó, quando a gente comprou, montamos o DCA lá na XRP, é quando ninguém queria, quando o mercado tava acumulando aqui. Né? Então, basicamente, a gente já tinha a posição dela baseada na estrutura do mercado. Como vocês podem ver, a data está aí, dentro do movimento, tá? A XRP, por exemplo, pessoal, ela precisa obrigatoriamente colocar um fechamento acima de 4,20. É onde eu pretendo, acima dessa região, fazer uma realização total da minha posição dela, tá? Para recomprar lá no futuro. Cuidado com essas coisas que vocês ouvem por aí. A XRP vai valer $40, $60, $1.000, etc e tal.
Pode até valer um dia, mas não tem base nenhuma pela estrutura do mercado do que tá acontecendo aqui, tá? Esse mesmo povo que fala isso pra vocês é a galera que falava que MKR ia chegar a 200 mil dólares, ia passar o Bitcoin, Pendle ia valer 150 dólares, Link ia passar 500 dólares, é toda aquela ilusão. E vocês têm que tomar cuidado, principalmente as pessoas mais leigas, porque eu entendo que você chega no mercado, desculpa o palavrão, tem um retardado falando que a moeda vai valer 300 dólares e você olha na tela, ela tá 10, qualquer pessoa compraria, né? Então tome cuidado porque não funciona assim o mercado. Porque às vezes, como eu falei, o mercado pode até chegar um dia. Ele pode até chegar um dia, mas ele não funciona assim, sair acelerando e vai chegar lá. O mercado precisa criar movimentos para isso. E depois de uma grande acumulação, por exemplo, o mercado tende a redistribuir ou reacumular. Na verdade, ele tende a distribuir ou reacumular. É onde vai haver realizações de lucro da galera que comprou barato. Depois do mercado subir 700%, por exemplo, as baleias que vocês conhecem precisam realizar. E nesse tipo de movimento, eles precisam induzir a pessoa física, que infelizmente a grande maioria é perdedora, a comprar no lugar errado. Entenda que isso não muda o fato de eu achar que o mercado ainda vai subir, porque se eu não achasse, eu teria realizado total. Mas vocês devem ficar espertos para depois não ficarem presos. Porque dos mesmos filmes que XRP não prestava dentro dessa região, aqui supostamente ela presta. Tome cuidado, tá, pessoal? Belezinha? E aí, vamos falar da Dog Demon hoje. Dog Demon. E aí, a da Dog Demon? O que o Smart tá fazendo com a Dog Demon? A Dog Demon a gente faz assim, ó. Mata a cobra e mostra o pau. Dia 7 de setembro, um tal de Smart Crypto disse lá que ele compraria Dog Demon no 001502. Aonde é o 001502? Vamos dar uma olhada aqui. 0015... 001507 já tá bom. Vamos alinhar certinho, né? Aqui, vamos colocar no 1 para ficar procurando. 101 a mais, né? Então nós compramos aqui, ó. Dog Demon. No dia 7 de setembro foi passada essa compra. Olha que coisa. O mercado subiu tudo isso aqui, ó. Quando eu passei a compra, o mercado não pegou a liquidez. Olha os detalhes a gente vendo o que está acontecendo hoje no mercado, por exemplo. E olha o tanto que o mercado subiu. Aí o que acontece? Uma grande galera fica presa no topo e o mercado volta a buscar liquidez. Aonde dá a nossa entrada. E agora, o que o Smart fez? Uma realização parcial desse lucro, né? Então a gente realizou o lucro, na verdade, aqui dessa operação. Deu 200 e poucos por cento da nossa entrada, tá, pessoal? Então, tô compartilhando com vocês o que eu tô fazendo. No curto prazo, eu acho que ela pode sim vir visitar até esse order block na região do 006765. E aqui não tem mais o que fazer. Aqui é pagar para ver, né? E acompanhando o que o mercado vai formar aí nas próximas movimentações. Recentemente, na área de membros também, eu disse que quando ela estava aqui embaixo, né? Eu falei, olha, a Dog Demon precisaria subir para ela ter espaço para cair. Então, ela precisa formar um pivô aqui, tá, pessoal? Por exemplo, seria interessante para ela fazer algo parecido com isso aqui, ó. E depois ela fazer uma correção para romper o topo. Seria interessante. É só uma ideia de movimento, tá? Mas aqui ela precisa construir esse movimento ainda. Porque do jeito que ela tá aqui ainda, não é um choque, tá? O que a gente precisa. Acho que no curto prazo ela deve vir visitar esse order block e a gente vai ver como ela reage. O importante aqui é que a gente já tirou o nosso risco, né? Já fez uma realização. E aí vamos deixar arder aí pela frente, certo? Bom, hoje foi um panorama um pouquinho diferente. Espero que eu possa ter mostrado aqui a minha opinião para vocês, mostrado um pouco do que a gente conversa na área de membros. Eita, o que é isso aqui? Mostrado a minha opinião, né, o meu ponto de vista do mercado para vocês. A virtual, pessoal, ela tá lá naquela regiãozinha ainda que eu falei para vocês lá, que eu acredito que ela vai voltar, né? Voltar. Dentro do FVG, tá vendo que ela passou até um pouquinho, né? Mas a defesa do FVG, ó, é aqui em cima, é normal, tá, pessoal? A defesa dele, ó, vai até aqui, ó, região do 2,98, que também coincide com o order block diário. Tá? Ele tem bastante liquidez essa moeda para baixo, tem que tomar cuidado com ela também, tá? Mas eu gosto desse tipo de movimento que ela tá fazendo, porque ela induz antes da hora, né? Sobe antes da hora, e depois o mercado tende a voltar e aí sim entregar um bom movimento. São características que o mercado tende a fazer. Vai fazer dessa vez? A gente vai ver depois. Tá? Mas são movimentos que a gente tem que observar. Por exemplo, tem um FVG aqui embaixo.
que o mercado não testou. Sim, o mercado tende a testar esse cara. Seja agora ou seja depois, igual o Dog the Moon. Então, o nosso olhar dentro do mercado tem que ser isso. Olha, temos expectativas, por exemplo, do mercado fazer X movimento. Certo? Mercado fez? Maravilha. Entramos na posição, por exemplo. Mercado não fez, fez ao contrário. Vamos supor o caso da NIR, que a NIR tá bem interessante. Nós temos posição legal em NIR. Vamos supor que NIR não fez o que eu penso aqui, não foi lá na última zona de compra. Nós temos 2 regiões compradas em NIR, né, de DCA aqui. Não DCI, DCA, né? Aí o mercado resolve subir lá pagar nosso alvo. Se o mercado faz o movimento pagando o alvo, o que eu expliquei para vocês no vídeo? Olha aí, o mercado foi lá, 11, 12, 13, 14, pagou os 2 alvos. E o mercado deixou um fundo duplo aqui. O que é o meu olhar? Por realização total. Porque aí o mercado pagou o seu alvo, ele indica que ele voltará a buscar todo esse fundo aqui de novo. É que dessa vez eu não acredito que o mercado vai fazer a mesma coisa. Eu acredito que vai ser diferente, né? Que eu falei pra vocês. Queria eu que o Ethereum e as outras moedas subisse e o Ethereum fosse lá no 4.400 lá. Pra depois o mercado voltar tudo de novo. Mas eu não acredito que vai ser dessa vez, não vai ser dessa forma, não. Eu acho que dessa vez vai ser um pouco diferente. Movimentação, acho que o mercado ele vai trabalhar para pegar essa pequena liquidez aqui e aí o mercado subir. A dominância, fazer um pequeno alinhamento, né? Do Bitcoin, com a dominância caindo. E aí as altcoins subindo e o Bitcoin subindo, tá? Bom, a dominância deve vir testar esse 6620, tá, pessoal? Ela deve vir testar esse 6620. O que a gente deve observar aqui é o seguinte. Se por um acaso ela cair antes disso, ela tende a voltar a subir. Então a manipulação é isso. Porque aqui a gente tem um FVG agora, 6620. Então o mercado, antes de ela cair, tentar cair, ela deve vir visitar esse cara aí. Vamos ficar de olho como que ela vai reagir dentro desse movimento, tá? Desde aquela região do 64, pessoal, que é esse topo, ela tá no mesmo lugar, ó. É que a manipulação ocorre por ela, né? Beleza? Então é isso. Um ótimo dia a todos vocês. Que Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal. Muito obrigado pela participação de todos. Fiquem com Deus. Fui!